Fala pessoal, chegamos na nossa aula de número 5 e vamos continuar o nosso estudo sobre o radiano, tratando agora de um exemplo de como converter de grau para radiano. E aí nessa aula eu vou trazer duas maneiras de você poder fazer essa conversão, da medida em grau para a medida em radiano. Uma maneira um pouco mais intuitiva, a primeira, e a segunda é um pouco mais braçal, tá? Fazer um pouquinho mais de conta. Vou logo avisando que eu sou muito fã da primeira maneira de fazer. Então, bora aqui para a tela para a gente ver como é que a gente faz essa conversão. Vamos pegar aqui como exemplo para a aplicação disto, a gente converter 60 graus em radiano. Como é que a gente vai fazer isso? Converter 60 graus em radiano. Se você recorda da aula de número 4, nós trabalhamos os 4 arcos de volta ali e fizemos as relações entre suas medidas em grau e sua medida em radiano. E aí eu quero destacar uma que nós trabalhamos lá, que foi essa medida aqui, que vai ser a nossa chave de conversão, que é π radiano corresponde a 180 graus e vice-versa, tá? 180 graus equivale a π radiano. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Como eu quero escrever 60 graus na sua forma equivalente a radiano, eu vou fazer o seguinte, presta bem atenção, eu vou ter que utilizar esse valor aqui do 180 graus. Vou fazer da seguinte forma. 60 graus, a gente sabe que podemos obter ele fazendo o seguinte, ó, de muitas formas. E uma delas é pegando 180 graus e dividindo por 3. Isso você concorda comigo. Por que eu estou pegando 180 graus? Porque eu sei o valor, nós sabemos o valor dos 180 graus em radiano, que é π radiano. Então vai ficar π radiano no lugar dos 180 graus sobre 3. E aí, 60 graus em radiano vai ser π sobre 3 radiano. Está aqui nossa conversão simples. Esse é o nosso primeiro método. Um método, como eu falei, um método intuitivo, tá certo? Sou fã desse método. Porém, eu também devo ser sincero que nem sempre você vai encontrar valores em grau para poder fazer uma conversão tão simples como essa para radiano. E aí entra em cena uma segunda maneira de você fazer essa conversão de grau para radiano, que eu vou trazer aqui no meu próximo slide. Vou continuar com o mesmo exemplo de converter 60 graus em radiano. E a ideia é bem simples aqui. A gente vai usar a ideia de proporcionalidade. Vamos usar uma regra de 3 simples. Então, vou fazer a relação entre a grandeza grau e entre a grandeza radiano. E aí a gente vai pensar da seguinte maneira. 180 graus corresponde a π radiano. E nós queremos converter aqui 60 graus em radiano. Quanto é que vai ser isso? A gente não sabe ainda. E aí eu vou chamar essa medida desconhecida do 60 graus em radiano de x. E aqui é importante porque algumas pessoas costumam resolver regra de 3, acham massa trabalhar com regra de 3. Eu não tenho nada contra com regra de 3. Mas é importante você fazer o seguinte, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim? Observe o seguinte, se você aumentar o valor em grau, você também aumenta esse valor em radiano, tá certo? Porque basta lembrar do exemplo da aula 2, quando eu falei sobre arco e ângulo. À medida que você vai aumentando a abertura do ângulo central, ali no círculo, na circunferência, consequentemente, esse arco também vai acompanhando essa abertura. Ele vai aumentando.
Então, se eu pegar e diminuir a abertura desse ângulo central, tá certo? A medida do arco também vai acompanhar ali a medida do ângulo central, logo ela vai diminuir. E aí observa o seguinte, né? Se você dobrar a medida em grau, você vai acabar também dobrando a medida em radiano. Basta perceber, por exemplo, quando você tem 180 graus em radiano, vale π. Se você dobrar os 180 graus, vai dar 360. Só que o equivalente do 360 em radiano é quem? É 2 vezes o π, ou seja, o dobro do π. Então, dobrou na mesma proporção, né? Aumentou na mesma proporção. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, dito isso, bora fazer as continhas aqui, né? Então, como é que vai ficar essa proporção aqui? Vamos ter 180 está para 60, assim como π está para x. E aí a gente pode aplicar aqui a propriedade das proporções, né? Que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e vice-versa. Então vamos ter aqui 180 multiplica x é igual a 60 que multiplica π. Divide dos dois lados por 180, né? Para isolar o x. Aí você vai obter 60π dividido por 180. É claro que a gente pode chegar aqui e dividir tudo isso daqui por 60, né? Que é a mesma coisa que dividir por 10, né? Corta os zeros e depois divide por 6. Quando a gente faz isso, 6 dividido para 6 dá 1, 1 vezes π é π, 18 dividido para 6 dá 3. Então, x vale π radiano. O mesmo valor que havíamos encontrado usando aquela primeira forma lá, intuitiva. O que foi que você achou desse vídeo? Comenta para mim aqui logo abaixo nos comentários e diz aí qual foi a maneira de resolver que você achou mais simples nesse primeiro momento, tá? Aproveita também para avaliar este vídeo deixando teu like. Vou deixar bem claro, é importante que você conheça as duas formas de fazer a conversão em grau, de grau para radiano, tá certo? Mas eu gostaria também de saber a tua opinião aí sobre essas duas formas de converter grau para radiano. Conto contigo na nossa aula de número 6, onde vamos fazer a conversão contrária, ou seja, passar um valor de radiano para grau.